Padre Pio revelou que existem 3 sinais inconfundíveis de que você está prestes a deixar este mundo. E o mais impressionante, ele dizia que Deus nunca chama uma alma de volta sem antes avisá-la, não como uma condenação, mas como um ato de misericórdia profunda. Se você está assistindo este vídeo agora, talvez não seja coincidência. Talvez o céu queira te mostrar algo urgente. Você já sentiu como se sua alma estivesse silenciosamente se despedindo de algo? Já percebeu mudanças inexplicáveis no seu interior que nem você consegue entender? Uma avó que, de repente, começou a doar tudo o que tinha. Um pai que pediu perdão após anos de silêncio. Uma mãe que passou a acordar só para contemplar o jardim, como se estivesse gravando cada detalhe na memória. Esses não são comportamentos aleatórios, são sinais. Padre Pio de Pietrelcina via o que poucos conseguiam ver: a alma humana em seu estado mais verdadeiro. Durante décadas, ouvindo confissões, ele desenvolveu um dom raro de saber quando alguém estava próximo de partir. E ele nos deixou um ensinamento que arrepia até hoje. A morte não surpreende a alma que vive em vigilância, mas apavora aquela que vive distraída. Os 3 sinais que você vai descobrir agora não são para causar medo. São para despertar consciência. São para te dar tempo de colocar sua casa espiritual em ordem antes que seja tarde demais. Porque se Deus está te avisando, é porque Ele ainda te dá uma chance. Se você sente que esta mensagem chegou até você em um momento especial, escreva agora nos comentários: Padre Pio, prepara minha alma para a eternidade. E fique até o final deste vídeo, porque o 3º sinal é o mais poderoso de todos e pode mudar completamente a forma como você vê a sua própria jornada. Mas antes de revelar esses sinais, você precisa entender algo que vai transformar a forma como você enxerga a morte. Por que Deus nos avisaria? Pense nisso por um momento. O Criador do Universo, aquele que sustenta galáxias com uma palavra, por que se importaria em preparar uma alma individual? A resposta está na essência do próprio amor de Deus. Ele não é um juiz frio esperando para nos pegar desprevenidos. Imagine um pai que sabe que o filho vai voltar para casa depois de uma longa viagem. Esse pai não fica parado. Ele prepara o quarto, limpa a casa, faz a comida favorita, acende as luzes, fica à janela esperando. É assim que Deus nos trata. Quando chega o momento de voltar para casa, Ele nos prepara, Ele nos avisa, Ele nos dá sinais. Padre Pio costumava dizer que Deus respeita profundamente a liberdade humana. Mesmo no momento da morte, Ele nunca arranca a alma à força. Ele bate à porta. E esses sinais que vamos revelar são exatamente isso: batidas suaves na porta da consciência. Sussurros misericordiosos dizendo: Filho, filha, está chegando a hora. Você está pronto? Há algo que precisa ser resolvido? Pare por um segundo. Respire fundo. Quantas pessoas você conhece que morreram de forma repentina, sem aviso, sem chance de se despedir? Agora pense: e se elas tiveram avisos, mas não souberam reconhecer? E se os sinais estavam ali, mas ninguém ensinou a identificá-los? É por isso que este vídeo existe, para que você não seja pego de surpresa, para que você viva cada dia consciente, preparado, mas sem medo. Padre Pio tinha uma relação única com a morte. Ele via pessoas todos os dias, ouvia confissões intermináveis e, de vez em quando, no meio de uma confissão comum, ele parava, segurava as mãos da pessoa, olhava fundo nos olhos dela e dizia com ternura: Prepare-se bem, seu tempo aqui está terminando. Imagina receber uma mensagem dessas. No início, muitos ficavam assustados, mas depois compreendiam o presente que haviam recebido. Um homem de negócios bem-sucedido, cheio de saúde, foi se confessar com Padre Pio quase por obrigação social. Não tinha muita fé. Durante a confissão, Padre Pio segurou suas mãos e disse: Meu filho, Deus está chamando você para casa em breve. Use bem o tempo que lhe resta. O homem saiu dali perturbado, mas algo naquelas palavras o tocou. Nas semanas seguintes, ele procurou todos os filhos com quem estava brigado. Pediu perdão à esposa por anos de ausência emocional. Começou a ir à missa todo dia. 6 semanas depois, morreu dormindo com um rosário nas mãos e paz no rosto.
Esse não é um caso isolado. Padre Pio via constantemente os sinais, e agora ele nos ensinou a reconhecê-los também. A Bíblia está cheia de chamados à vigilância. Jesus disse: vigiem, pois vocês não sabem nem o dia nem a hora. Não é ameaça, é convite amoroso. É lembrete de que nossa vida tem propósito e destino. Então respire fundo novamente. O que você vai ouvir agora pode incomodar, pode mexer com você, mas também pode salvar sua alma. Quando perceber esses sinais em você ou em alguém amado, não entre em pânico. Entre em oração. Não corra para o desespero. Corra para os sacramentos. Porque se Deus está batendo à porta da sua alma, é porque Ele quer entrar, perdoar, curar e levar você para casa com dignidade. O primeiro sinal que Padre Pio revelou vai te surpreender pela sutileza. Um desapego repentino e profundo das coisas deste mundo. Mas cuidado, não estamos falando de depressão. Não é aquele cansaço de quem está sobrecarregado no trabalho. Não é tristeza comum. É algo completamente diferente. É uma mudança interior tão delicada que muitas vezes a própria pessoa não consegue colocar em palavras o que está acontecendo. Imagine alguém que passou a vida inteira correndo atrás de dinheiro, prestígio, bens materiais, aparência perfeita. De repente, essa pessoa começa a olhar para tudo isso e sente nada. Não é raiva, não é frustração, é indiferença pura, como se alguém tivesse apagado a importância que aquelas coisas tinham. É como acordar de um sonho e perceber que nada daquilo era real. Padre Pio explicava isso de uma forma linda. Quando a alma começa a se desligar da matéria, é porque Deus está ajustando o foco dela para a eternidade. Sabe quando você está viajando e quanto mais perto de casa você fica, menos importância você dá para as coisas da estrada? É exatamente assim. A alma começa a pressentir que está voltando para casa e tudo que ficou pelo caminho perde o peso. Esse desapego aparece em gestos concretos. A pessoa começa a doar objetos que antes eram preciosíssimos, não de forma impulsiva, mas com uma serenidade estranha. Ela para de discutir sobre coisas triviais, para de se importar com fofoca, com opinião alheia, com status social. Prefere ficar em silêncio do que entrar em conversas vazias. Busca lugares tranquilos onde possa simplesmente estar consigo mesma e com Deus. Aqui está o detalhe que muita gente não percebe. Esse desapego não é frieza emocional. A pessoa não se torna insensível às pessoas. Pelo contrário, ela muitas vezes fica mais atenciosa, mais presente, mais amorosa com quem está perto, porque finalmente entendeu o que importa de verdade. Não são as coisas, são as pessoas. Não é o ter, é o amar. Não é acumular, é doar. Padre Pio contava sobre uma mulher rica que frequentava a igreja dele, conhecida pelas joias caras, vestidos importados, festas luxuosas. Um dia, ela mudou. Doou metade das joias para a caridade. Passou a vestir roupas simples. Começou a ir à missa diariamente, não mais uma vez por semana. As amigas perguntavam preocupadas o que havia acontecido. Ela sorria com suavidade e dizia: não sei explicar. Só sei que nada disso me segura mais aqui. 3 meses depois, ela partiu tranquilamente, segurando a mão da filha, murmurando uma Ave Maria. A Bíblia confirma essa verdade profunda. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando o coração começa a se soltar dos tesouros terrenos, é porque já está sendo atraído para o tesouro eterno. E Padre Pio dizia que esse é um dos sinais mais claros e mais misericordiosos que Deus nos oferece. Mas atenção, esse desapego não é desistência da vida, não é negligência com responsabilidades ou deveres, não é abandono das pessoas queridas, é priorização espiritual. É clareza sobre o que é passageiro e o que é permanente. É sabedoria que vem não da mente, mas da alma. Se você reconhece esse sinal em você mesmo, não lute contra ele enchendo a vida de mais distrações, mais compras, mais projetos vazios. Esse é um momento de escuta, de acolhimento, de rendição amorosa ao chamado de Deus. Procure um confessor esta semana.
Coloque sua vida espiritual em ordem. Resolva pendências, peça perdão, ofereça perdão. Viva cada dia consciente de que ele pode ser o último, mas sem angústia, com esperança verdadeira. E se você percebe esse sinal em alguém querido, não ignore. Não ridicularize dizendo que a pessoa está exagerando ou ficando estranha. Acompanhe com carinho, converse, reze junto, seja presença amorosa. Porque pode ser que você esteja sendo chamado para ajudar a preparar uma alma para o encontro mais importante da existência dela. Agora, o segundo sinal. E este vai mexer profundamente com você. Uma sensibilidade espiritual intensificada. É como se, de repente, a pessoa começasse a sentir o mundo invisível de forma muito mais nítida. Aquela oração mecânica que ela fazia há anos, agora faz o coração apertar e os olhos se encherem de lágrimas. O terço que ela segurava 1000 vezes, agora pesa diferente nas mãos. Cada conta parece uma conexão direta com o céu. Padre Pio explicava isso com uma imagem poderosa. Quando a alma se aproxima da eternidade, o véu entre o mundo visível e o invisível fica mais fino, quase transparente. É como se Deus estivesse permitindo pequenas espiadas no que espera do outro lado. Não para assustar, mas para preparar. É misericórdia pura. Ele está ajustando os olhos espirituais da alma para que a transição não seja um choque brutal, mas um reconhecimento suave. Como isso se manifesta na prática? A pessoa começa a sentir a presença de Deus de forma quase física durante a oração. Às vezes, é um calor no peito que não vem do corpo. Outras vezes, é uma paz que desce sobre ela como um cobertor pesado e aconchegante. Há momentos em que ela sente vontade de chorar sem entender por quê. Mas não são lágrimas de tristeza. São lágrimas de saudade de algo que ela ainda não conhece completamente, mas que sua alma já pressente. Outro aspecto impressionante. A consciência do pecado fica extremamente aguçada. Pequenas faltas que antes passavam despercebidas, agora causam dor profunda. Uma palavra áspera dita sem pensar. Um julgamento apressado sobre alguém. Uma omissão na caridade com o vizinho. Tudo isso passa a pesar na consciência de forma muito mais intensa. E isso não é neurose, não é escrúpulo doentio. É a alma sendo purificada, preparada, lapidada para o encontro com a santidade absoluta de Deus. Padre Pio também falava sobre algo que muita gente tem medo de mencionar. Encontros com entes queridos que já partiram. Não estamos falando de coisas estranhas ou assustadoras. São sonhos serenos, reconfortantes. Uma avó falecida que aparece com um sorriso tranquilo. Um pai que já partiu e que, no sonho, abraça a pessoa e diz que está tudo bem. Segundo Padre Pio, esses são pequenas janelas que Deus abre para mostrar que a morte não é um abismo de solidão, mas uma passagem para uma reunião. Tem também o chamado constante à oração, especialmente à noite. A pessoa acorda às 3 da manhã com um desejo inexplicável de rezar. Não é insônia comum. É uma inquietação espiritual que só se acalma quando ela se coloca diante de Deus em oração silenciosa. Padre Pio dizia que esses são momentos preciosos, momentos em que o Espírito Santo está trabalhando nas profundezas da alma, preparando-a, fortalecendo-a, consolando-a para o que está por vir. Mas aqui vem um alerta importantíssimo de Padre Pio. Nesse período de sensibilidade aumentada, o demônio também intensifica os ataques. Ele tenta confundir, trazendo medo excessivo, desespero paralisante, dúvidas torturantes sobre a salvação. Por isso, a pessoa precisa se agarrar aos sacramentais como o náufrago se agarra à boia. Água benta em casa, um crucifixo no quarto, de preferência acima da cama onde você dorme, a medalha de São Bento sempre no pescoço. E especialmente o rosário, rezado diariamente sem falta. Padre Pio tinha uma devoção profundíssima ao rosário. Ele dizia que o rosário é a arma mais poderosa que temos para atravessar os combates espirituais, especialmente nos momentos finais da nossa jornada terrena. Cada Ave Maria é como uma carícia da mãe no rosto da alma ferida. Cada Pai Nosso é como uma âncora que nos segura firmes quando a tempestade das incertezas tenta nos arrastar. Você está sentindo essa sensibilidade espiritual aumentada agora?
Suas orações têm tocado você de forma diferente ultimamente? Você tem acordado à noite com vontade de rezar? Não ignore isso. Não interprete como fraqueza ou desequilíbrio emocional. Pode ser que Deus esteja chamando você para mais perto. Pode ser que Ele esteja afinando os instrumentos da sua alma para a grande sinfonia da eternidade. O que fazer? Intensifique sua vida sacramental. Vá à missa com mais frequência. Confesse-se, mesmo que seja difícil abrir o coração. Receba a Eucaristia com devoção renovada, como se fosse a última vez. Reze o rosário todos os dias, nem que seja um terço só. Mantenha a água benta por perto. E, principalmente, não tenha medo dessa sensibilidade. Abrace-a, é presente de Deus. Escreva nos comentários agora: Senhor, purifica minha alma. Deixe essa oração ecoar no seu coração. E se você conhece alguém que está vivendo essa intensidade espiritual, seja porto seguro para essa pessoa. Não a ridicularize, acompanhe-a, reze com ela. Seja instrumento da misericórdia de Deus na vida dela. E agora chegamos ao terceiro sinal, o mais profundo, o mais impressionante, o que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria morte. Uma paz interior inexplicável diante da ideia da morte. Não é desejo mórbido de morrer, não é desistência da vida, não é depressão mascarada, é algo completamente diferente. É ausência total de pavor diante do inevitável. A pessoa pensa na morte e, em vez de sentir terror, angústia ou desespero, sente um silêncio profundo por dentro. Uma entrega serena. Uma confiança que não faz sentido nenhum pela lógica humana. É como se ela soubesse, sem sombra de dúvida, que vai ficar tudo bem, que alguém vai estar esperando do outro lado, que não vai estar sozinha. Padre Pio ensinava que, quando a alma está em estado de graça, a morte deixa de ser um monstro terrível e passa a ser vista como uma porta iluminada, uma passagem suave, um nascimento para a verdadeira vida. Ele mesmo viveu isso de forma extraordinária. Nas últimas semanas da vida terrena, ele repetia constantemente: Jesus Maria. Não com desespero, mas com ternura quase infantil, como criança que chama os pais sabendo que eles estão por perto e logo virão buscá-la. Essa paz não vem da força humana. Não é resultado de autoconvencimento ou pensamento positivo. É um dom sobrenatural. É uma graça que Deus derrama sobre a alma que Ele está prestes a chamar para casa. É como se Ele estivesse sussurrando: não tenha medo, eu estou aqui. Eu vou segurar sua mão. Você vai sentir minha presença mais perto do que nunca sentiu. As pessoas que experimentam essa paz começam a mudar comportamentos de forma muito sutil, mas profundamente significativa. Elas falam menos e observam mais. Passam longos períodos em silêncio contemplativo. Sorriem com uma simplicidade que desarma qualquer cinismo. Agradecem por coisas minúsculas: um raio de sol atravessando a janela, o canto matinal de um pássaro, o sabor de uma laranja, o abraço apertado de um neto. É como se estivessem gravando cada pequeno milagre da criação, sabendo que em breve verão tudo de uma perspectiva completamente nova. Há uma história que Padre Pio contava sobre um senhor idoso que frequentava suas missas. Um dia, após receber a comunhão, o homem ficou ajoelhado por muito tempo com o rosto banhado em lágrimas silenciosas. Padre Pio se aproximou depois da missa e perguntou o que havia acontecido. O homem respondeu com voz tranquila: Padre, pela primeira vez na vida não tenho mais medo de morrer. Sinto que Deus está me chamando e eu quero ir. Mas também não tenho pressa. Se Ele quiser que eu fique mais, eu fico. Se quiser que eu vá, eu vou. Tanto faz, porque agora eu sei que, de um jeito ou de outro, vou estar com Ele. 3 dias depois, aquele homem faleceu dormindo, com um rosário entrelaçado nos dedos e uma expressão de paz absoluta no rosto. Esse tipo de paz é contagiante. Quando alguém a possui, as pessoas ao redor sentem imediatamente. É impossível não perceber. Porque é uma paz que não faz nenhum sentido pelas circunstâncias externas. É uma paz que vem de dentro, do fundo da alma, de uma certeza que transcende toda a lógica humana. É a certeza de que não estamos sozinhos, de que nunca estivemos,
de que Deus sempre caminhou conosco, mesmo quando não percebíamos. Mas agora vem a parte mais importante de tudo que Padre Pio ensinou sobre esses sinais. Escute isso com muita atenção, porque pode salvar sua alma. Esses sinais nunca são dados para que você se conforme passivamente e espere a morte de braços cruzados. Muito pelo contrário. Ele dizia com toda a força: se Deus te avisa, é porque ainda te dá tempo. Tempo para quê? Tempo para perdoar aquele irmão com quem você não fala há 10 anos por causa de uma herança. Tempo para pedir perdão àquela pessoa que você magoou profundamente e nunca teve coragem de procurar. Tempo para voltar à igreja, se você se afastou. Tempo para se confessar daquele pecado que você carrega em segredo há tanto tempo. Tempo para rezar pelas almas dos seus mortos, porque muitas delas ainda passam pelo purgatório e precisam desesperadamente das suas orações. Tempo para viver cada dia que resta de forma plena, consciente, amorosa. Não de forma frenética ou desesperada, mas de forma presente. Tempo para abraçar seus filhos e dizer sem vergonha que os ama. Tempo para pedir a bênção aos seus pais, se ainda estão vivos. Tempo para olhar nos olhos do seu cônjuge e agradecer pela jornada compartilhada, com todas as alegrias e dificuldades. Tempo para perdoar a si mesmo pelas falhas inevitáveis. Tempo para aceitar o perdão de Deus, que sempre esteve ali, esperando que você abrisse a mão e recebesse. Padre Pio viveu sua própria morte de forma totalmente consciente e preparada. Ele sabia que o fim estava próximo. E o que ele fez com esse conhecimento? Intensificou tudo. Rezou mais, confessou mais pessoas, abençoou mais gente, ofereceu mais sacrifícios pelas almas do purgatório. Ele não desperdiçou um único segundo do tempo que Deus lhe concedia. E quando finalmente chegou a hora, ele partiu exatamente como um santo deve partir. Em paz profunda, em oração constante, em comunhão total com Deus. Então, o que você vai fazer agora com o que acabou de ouvir? Você vai fingir que não ouviu e voltar à distração confortável da vida comum? Ou vai acordar para a realidade de que todos nós vamos morrer um dia e que a única pergunta que importa é: estaremos preparados quando esse momento chegar? Faça algo prático hoje mesmo. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Molhe seus dedos em água benta e faça o sinal da cruz com devoção renovada, pedindo a proteção de Deus. Reze um Pai Nosso, oferecendo sua vida inteira a Ele, com todas as suas alegrias, dores, vitórias e fracassos. Se puder, marque uma confissão ainda esta semana. Não importa há quanto tempo você não se confessa. Vá. O padre está ali exatamente para isso. Vá até uma igreja, acenda uma vela. Fique alguns minutos em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Não precisa dizer nada elaborado, apenas fique ali, presente, aberto, vulnerável diante de Deus. Deixe Ele falar com você no silêncio do seu coração. E, principalmente, viva como quem pode encontrar Deus a qualquer momento. Não com medo paralisante, mas com vigilância amorosa. Não com angústia, mas com esperança ativa. Padre Pio nos deixou uma frase que deveria estar tatuada no coração de cada um de nós. É melhor estar preparado 100 anos antes do que 1 minuto depois. Pense bem nisso. 1 minuto depois da morte já é eternamente tarde. Mas agora, neste exato momento em que você está ouvindo estas palavras, ainda há tempo. Ainda há misericórdia transbordante. Ainda há chance de colocar a casa da alma em ordem. Se algum desses 3 sinais tocou seu coração de forma especial, deixe seu testemunho nos comentários. Você reconheceu algum deles em você mesmo? Você já viu esses sinais em alguém próximo que partiu? Compartilhe sua experiência com sinceridade. Seu testemunho pode despertar outra alma que está assistindo agora e ainda não teve coragem de encarar essas verdades. Pode ser que Deus use exatamente suas palavras para salvar alguém da distração espiritual mortal. E se você deseja a intercessão poderosa de Padre Pio na sua vida e na sua preparação para a eternidade, escreva nos comentários com fé verdadeira: Padre Pio, interceda por mim diante de Deus. Ele que amou tanto as almas,
Ele que dedicou cada segundo da vida a preparar pessoas para o encontro com o Criador, certamente vai interceder por você diante do trono da misericórdia. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama profundamente. Pode ser seu pai ou sua mãe. Pode ser um irmão, um amigo próximo, um vizinho que você sabe que está precisando ouvir isso. Talvez essa pessoa esteja vivendo algum desses sinais agora mesmo e não saiba interpretar. Talvez seja um aviso misericordioso de Deus especificamente para ela. Não subestime jamais o poder de um gesto simples, como compartilhar uma mensagem. Você pode estar sendo instrumento direto da salvação de uma alma. E lembre-se desta verdade libertadora. A morte não é o fim de nada. Para quem vive em Cristo, para quem mantém a alma em estado de graça, a morte é apenas o começo da verdadeira vida. É o momento em que finalmente vemos face a face aquele que sempre nos amou, mesmo quando nós não o amávamos de volta. É o momento em que todas as lágrimas são enxugadas para sempre, todas as dores são curadas completamente, todas as perguntas encontram resposta definitiva. É o momento sublime em que finalmente chegamos em casa, na casa do Pai, onde sempre pertencemos desde o início. Que Padre Pio interceda por cada um de nós nesta jornada. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos acompanhe com ternura em cada passo do caminho. E que quando chegar nossa hora, quando Deus bater à porta da nossa alma, possamos abrir essa porta em paz, seguros nos braços amorosos do Pai, repetindo com total confiança as últimas palavras desse santo extraordinário que tanto nos ensinou. Jesus, Maria, Amém.